E agora é hora dos destaques do esporte aqui na SC no Ar. Começamos falando da Série A do Brasileiro. O Criciúma enfrentou o Internacional. Ninguém perdeu e ninguém ganhou, deu empate. Vinícius Siglitz chega trazendo os detalhes do jogo. Olá, você ligado no nosso SC no Ar. Bom, aqui no sul do estado de Santa Catarina, o Criciúma enfrentou o Internacional. É bem verdade que o Inter teve duas partidas aqui no sul do estado, aqui no Majestoso, e de certa forma já não se sentia tanto visitante assim. Tanto é que começou o controle de bola, qualidade na troca de passes, só que o jogo foi andando. O Criciúma teve algumas chances, o Internacional também. Alan Patrick, o camisa 10 colorado e capitão do time do Internacional, foi um dos destaques desse primeiro tempo. O Internacional, inclusive, acabou o primeiro tempo na frente. Uma jogada bem trabalhada, o Bruno Henrique, jogador do Internacional, acabou então abrindo 1-0 contra a equipe do Criciúma. No segundo tempo, parece que essa sonolência do Criciúma foi embora. Tanto é que depois de algumas modificações, Bolazier fez uma ótima jogada pela ponta esquerda, cruzou para o lado direito e Claudinho enfiou o pé e conseguiu empatar o jogo. 1-1, Internacional e Criciúma em um jogo importante aqui no sul do estado, com muito frio. De volta ao estúdio. Vamos ver então como foram os outros 8 jogos da rodada da Série A. Destaque para a vitória do líder Flamengo e o clássico entre Vasco e Botafogo. No clássico entre Vasco e Botafogo deu empate. O gol do Glorioso foi do angolano Bastos e do gigante da colina do argentino Verratti. 1-1. Mesmo resultado de Cuiabá e Bragantino. Derek Lacerda fez para o Dourado e o Massa Bruta marcou com o Elinho. Adivinha qual foi o placar de Atlético Mineiro e Atlético Goianiense? 1-1 também. O gol do Dragão foi de Luiz Fernando e o do Galo de Paulinho. O Fortaleza venceu o Juventude no Castelão. Lucero e Iago Pikachu fizeram para o tricolor. E Everton descontou. Final, Fortaleza 2, Juventude 1. O Grêmio ganhou do Fluminense pelo placar mínimo. Gustavo Nunes garantiu os 3 pontos. Grêmio 1, Fluminense 0. O São Paulo também venceu. Caleri e Luciano fizeram para o tricolor. O Bahia fez com Gilberto. São Paulo 3, Bahia 1. O líder Flamengo venceu o Cruzeiro no Maracanã. O camisa 9 Pedro e o zagueiro Fabrício Bruno fizeram os gols do Mengão. O único da Raposa foi de Matheus Pereira. Final, Flamengo 2, Cruzeiro 1. E para fechar, o Atlético Paranaense ganhou do Vitória. O gol do Furacão foi de Julimar. Vitória 0, Atlético 1. E para fechar essa rodada do final de semana, hoje tem Palmeiras e Corinthians. E olha só, o Avaí entrou em campo pela Série B e mesmo com a vitória não vindo contra o Amazonas, o Leão da Ilha assumiu a liderança da Série B. Vamos ver como foi. O Amazonas foi na ressacada e começou a partida aprontando muito. Com 15 minutos, Jô, aquele mesmo, fez para a onça pintada. Mas não demorou muito para o Avaí empatar a partida. O zagueiro Thiago Pagnussati mandou essa bomba. Confusão na área dos visitantes. Torcida, jogadores pediram um pênalti para o time da capital. O juiz foi no VAR e marcou a penalidade. João Paulo foi para a bola, só que ele bateu fraco sem dificuldades para o goleiro defender. Final, Avaí 1, Amazonas também 1. Hoje também tem catarinenses em campo na Série B. A Chapecoense joga fora de casa contra o Santos, às 7 horas da noite. E o Brusque enfrenta o CRB em Alagoas, às 9 horas da noite. É isso aí, como vocês viram aí na reportagem, a Chapecoense entra em campo hoje pela Série B do Brasileiro. O Eduardo Florão vem para trazer as informações lá no Verdão do Oeste.
Oi, um bom dia para você, um bom dia ao pessoal ligado com a gente aqui no nosso SC no ar. A Chapecoense entra em campo na noite de hoje, 7 horas, contra o Santos, na Vila Belmiro. Um jogo considerado importante pela Chapecoense, que vem de 2 derrotas consecutivas jogando na Arena Condá. E é justamente fora de casa que a Chapecoense tem tido um desempenho melhor nessa Série B do Campeonato Brasileiro. Está entre as 10 melhores visitantes da competição. Por outro lado, é a segunda pior mandante até aqui, só à frente do Guarani. Então, dentro de casa, a Chapecoense não tem feito boa temporada. Fora de casa, por outro lado, a Chapecoense tem conseguido pontos importantes. Inclusive, na última partida fora de casa, venceu o Amazonas e agora tenta fazer o mesmo contra o Santos na Vila Belmiro. Fato é que a Chapecoense nunca venceu o Santos na Vila Belmiro. Chape só tem uma vitória fora de casa contra o Santos quando o jogo foi no Pacaembu. Então, o Chapecoense tenta quebrar esse tabu na noite de hoje pela Série B do Brasileiro, tentar se recuperar também nessa competição. Bom, são 2 desfalques da Chapecoense, Tarek e Auremir volantes. Por outro lado, Marcelinho e também o Foguinho estão de voltas ao time do técnico Humberto Louser nesse desafio, nessa missão de vencer novamente na Série B do Brasileiro. Volto com vocês no estúdio. Aí, jogo importante para a Chape nessa noite e também tivemos rodada da Série B do Catarinense. Santa Catarina segue mais líder do que nunca e o Metropolitano venceu, saiu da zona do rebaixamento. O Metropolitano venceu o Atlético Catarinense. Paul fez o primeiro. Vinícius Moraes de pênalti empatou. Mas Tony e Paul novamente, os dois na penalidade máxima, garantiram a vitória. Metropolitano 3, Atlético Catarinense 1. O Caravaggio ganhou do Camboriú em casa. Henrique e Danielzinho marcaram. Caravaggio 2, Camboriú 0. Na estreia de Paulo Baier no comando, o Juventus perdeu para o Tubarão. O gol do time do sul do estado foi de Jacone. Tubarão 1, Juventus 0. O Blumenau venceu o Guarani de Palhoça. Gladson e Bruno Rosa fizeram para o Beck. Gabriel contra diminuiu para o Bugre. Final, Blumenau 2, Guarani 1. O Santa Catarina segue em ótima fase, venceu mais uma. Joe Anderson, Rafael Costa e Gabriel Mendes marcaram na vitória por 3-0 sobre o Carlos Renault. Lançamento, preparou, colocou pro meio, Rafael Costa para fazer sozinho.